Meu nome é Adriana Azevedo, eu sou médica de família e comunidade, sou preceptora da residência de Juazeiro da Bahia. Atualmente também sou preceptora do estágio dos residentes de pequenas cirurgias. Eu sou professora da Idomed também aqui de Juazeiro. Eu faço polidense, Que estudei, legal, fiquei noiva recente, outras coisas que eu sou também. que legal, parabéns. E você acha, assim, que depois que você entrou na formação, o que que você gostou mais de aprender? Como que isso aí evoluiu na sua carreira aí na área da medicina de família? Pode contar pra gente aqui. Durante a residência, eu sempre gostei muito de pequenos procedimentos, zero de procedimentos grandes, nunca fui da cirurgia, assim, de centro cirúrgico, fugia do centro cirúrgico no internato, mas eu, por exemplo, no internato, sempre ficava para fazer os procedimentos que os residentes não gostavam tanto, um debridamento, um paciente acamado, que é mais cansativo para o residente, para essas Sim. coisas menores eu gostava muito. Uhum, E durante a residência, eu fiz, não, vou fazer meu ambulatório, meu preceptor não tem tanta experiência, mas não vou fazer. Eu uhum, tinha uma mãozinha do internato, que eu tive também residentes que me acompanharam no internato que gostavam muito. E aí eu tinha um turno por mês pra fazer, por causa das demandas da residência, não dava pra fazer com mais frequência. Então era um turno por mês. Mas, uhum. né, durante 2 anos, fui pegando mão. Mas querendo ou não, era um afastamento muito grande, menos procedimentos, menos experiência naturalmente. Tive um estágio de pequenas cirurgias também durante a residência, e aí eu tinha uma certa confiança, mas era muito da prática, de eu ver outros profissionais fazendo e fazendo, pegando uma experiência minha mesmo, meu jeito de fazer, dentro da realidade da atenção primária, que isso é bem relevante, né? Não estou no bloco cirúrgico, eu não tenho todos os equipamentos possíveis. E Uhum. aí, esse ano, eu entrei na preceptoria de MSC de Juazeiro e não tinha espaço, e era o interesse dos residentes que houvesse, e a gente construir. E eu fiz, não, preciso me fortalecer, me especializar, estudar mais. Então, acho que o curso, ele veio muito para trazer essa segurança, de eu saber onde buscar informação, como buscar, ter a sua tutoria de alguma forma. E também acho que estudar a parte teórica mesmo, de rever parte de anestésico, que a gente vê muito rapidamente na graduação, a gente foi na lidocaína também entender melhor, a parte de anatomia, de nervo, de vasos, que às vezes a gente vai na prática e às vezes tem um acidente, opa, e a gente entendeu onde ele está indo, para ir com mais segurança, com menos intercorrências. Acho que foi muito isso, assim, a segurança e essa parte mais teórica, mais anatômica, mais cirúrgica mesmo, que me faltava, né? A gente viu que o seu desempenho na formação, assim, nas aulas foi muito bom, foi bem avançado até, e a gente ficou curioso para saber se você, assim, pode falar a verdade, tá? O que você achou mesmo. Se você gostou dessa parte teórica, o meu objetivo foi, igual você falou, não foi só ensinar aquela parte técnica ali das pequenas cirurgias, como é que dá ponto e tudo, isso aí é muito importante, mas essa parte toda aí que envolve anatomia, né, toda a teoria ali, eu também queria trazer tudo para a gente, igual você falou, saber o que estava fazendo. Aí você acha que isso aí deu para te dar uma clareada? Como que foi sua experiência aí nas aulas? Eu acho que o curso consegue alinhar, assim, 3 tópicos, que é realmente a parte prática, que a gente falta para quem quer começar, talvez realmente alguém que esteja do lado orientando, então os vídeos, né, das cirurgias reais ajudam muito a gente a ter noção qual o movimento da mão, qual o instrumento que tu usou, as dicas que tu dá, então isso é muito legal, mas sem a teoria não tem base do conhecimento, então tu também consegue trazer isso, também coisa de face, que dá muito medo a gente, pela parte estética, né, a parte teórica de face, de nervo, assim, super importante, acho que não tem como excluir isso de um curso, não é só mão na massa sem a responsabilidade do processo, e sem o conhecimento básico da medicina, que é anatomia, fisiologia, neuroanatomia, e também a parte de empreendedorismo, né, de quem quer realmente construir um consultório. Eu acho que o curso alinha muito bem esses 3 tópicos, assim, sem Uhum. dúvida. E você conseguiu levar esses conhecimentos para agora a preceptoria da residência? Seus alunos estão conseguindo também ter uma evolução boa? Como que tá? Sim, assim, acho que a minha segurança dá segurança a eles, né? Se eu tivesse um pouquinho mais vacilante, querendo ou não, eles se sentiriam muito mais instáveis. E é isso, assim, eu oriento, eu uso simuladores para treinar com eles inicialmente, antes deles fazerem. E acho que isso dá bastante segurança também. E eles fazem, eu tô ali do lado, orientando, visualizando, quando eles têm alguma intercorrência, eu vou junto. Acho que o curso também me trouxe a mistura do que eu já tinha que eu falei, né, a realidade da atenção primária que não tem tudo, com algumas outras estratégias, e então acho que com certeza, assim, consegui aplicar várias coisas, acho que eu fiquei pensando, se ela perguntar o que foi mais legal que eu aprendi, Hum. foi o dreno com dedo de luva, Ah, estéreo, que é um penrose improvisado, foi isso. muito importante, porque rolava muito de eu drenar um abscesso, deixar aberto, fechar e ter que drenar de novo. Tem que drenar, É, fazer. e aí, também agora eu faço procedimento semanalmente e tem surgido mais intercorrências. Então, por exemplo, eu tive um paciente que até discuti contigo, que teve coágulos, e aí eu botei o dreno, assim, e a melhora é muito melhor, o paciente entende, a gente consegue liberar com segurança sem precisar de intervenção hospitalar, né, de atenção secundária, terciária. Então, é muito legal. E os residentes têm aprendido isso, assim, a vida real. A gente não tem dentro de Penrose, mas a gente pode pegar um estéreo que a gente tem, dar, cortar e dar super certo. Sim, um pouco o objetivo também que eu tive para fazer essa formação é mostrar para quem, igual você falou, está no mundo real e muitas vezes não tem todos os recursos. Às vezes você deve ter visto lá a cirurgia real, e eu ainda vou colocar mais algumas, que às vezes a gente passa um perrenguezinho. E se a gente fizer aquilo tudo tão perfeitinho ali, com todos os materiais exatos e perfeitos, às vezes o aluno pode ser que ele se sinta, sei lá, distanciado daquela realidade. Então, eu trouxe a realidade de uma cirurgia com
uma anestesia local, às vezes com uma seringa sem rosca, aquela seringa ali que você tem que segurar para não explodir. Às vezes eu estava no hospital, não tinha a agulha amarelinha que eu ensinei para vocês, que é a melhor, mas que tinha ali, eu não fiz, não dei piti, era aquilo ali mesmo que tinha, e deu certo, né? E você ainda na UAPS, né, no contexto da atenção primária, você tem que lidar com isso todos os dias. E aí você tem muita demanda cirúrgica, você, assim, a questão aí da UAPS, na sua região, tem muita demanda cirúrgica, como que é o mercado aí? Não sei em geral, mas na minha unidade sim. É um bairro central de Juazeiro, né, que é uma cidade relativamente pequena. E quando eu fui pegar os encaminhamentos de cirurgia, tinha bastante coisa. Aí eu fui trazendo pra mim, né, o que eu achava que eu conseguiria, vendo a descrição em prontuário. Algumas coisas eu realmente deixei pra cirurgia hospitalar, né, assim, pequenas cirurgias, mas em nível hospitalar. E é isso, eu acho que como agora tem resolutividade, tem aparecido ainda mais. Porque eu acho que também tem esse lugar, assim, quando a galera não consegue resolver, ela desiste, ainda mais no contexto do SUS, né? Então, não, quero só tirar um sinal, no SUS nunca vou conseguir fazer, no posto de saúde ainda mais. Então é muito legal. Hoje eu tenho uma paciente, ela tinha várias queloides na orelha, várias. Aí eu falei, mulher, tu se incomoda? Ela falou, me incomoda, doutora. Ela foi pra outra coisa. Eu fiz, vamos tirar? Ela fez, faz aqui. Sério mesmo, doutora? Sério? Não, sério. Ela falou, mas é sério mesmo, que é isso mesmo? E isso é massa, assim. E eu acredito muito na rede do SUS, que é resolutiva. Claro que sempre vai ter espaço pro particular, né, pro privado, de quem pode, mas quem não pode precisa ter também o direito a isso. E se a gente consegue resolver na atenção primária e realmente só encaminhar pra secundária e terciária, o que for mais complexo, a gente desafoga. E a rede funciona realmente. Resolve o que for da atenção primária, o que não for, e aí tudo flui melhor e o paciente não fica 1000 anos esperando o procedimento ou rodando de lugar em outro sem resolver o problema. Muitas vezes, até paciente que espera, igual eu falo com vocês nas reuniões, é paciente, às vezes, que espera na fila do SUS para fazer, às vezes, uma biópsia excisional, que já era para ter feito, e está ali com câncer de pele evoluindo, esperando a consulta com cirurgião ou com dermatologista, né? Então, acaba que a gente vê esse sofrimento aí desses pacientes. Eu também ainda trabalho no SUS, e eu vejo isso muito, né, na atenção secundária, e quando chega da primária também, pacientes com lesões evoluindo que já podiam ser resolvidas. Né? A gente, fazendo a nossa parte, a gente já consegue mudar ali o universo de algumas pessoas que precisam muito. Eu fico muito feliz em saber que a formação está ajudando pessoas a ajudar, médicos a ajudarem pacientes, né, que precisam. Né? Mas agora, saindo um pouquinho do âmbito do SUS, eu não sei se eu já te perguntei isso em alguma aula, né? A gente tem uns encontros mensais, eu acho que eu já te perguntei. Você pensa futuramente em conjugar o seu trabalho aí do SUS com, às vezes, um consultório, co-work, fazer o seu particular ali do jeitinho que você gosta, assim, que você quer para o seu paciente, às vezes o paciente que quer fazer uma cirurgia ali sem estar no contexto do SUS, você pensa nisso? Tenho pensado. Assim, eu sou realmente, admito que eu sou muito SUS. É o povo para quem eu quero trabalhar. Mas, querendo ou não, a vida é maior do que muita coisa e eu posso mais coisas, né? Não preciso sair do SUS para alçar novos caminhos. Então, eu tenho uma pasta agora no meu computador que é consultório, PC, né? Pequenas cirurgias, que eu tô botando pelo material da parte de consultório, para abrir meu coração a isso, assim. Tô pensando, acho que eu me sinto insegura. Quando a gente tá no serviço particular, a gente parece que mais claramente é cobrado de dar resultado. Eu tenho mais medo de errar. Eu só tenho 3 anos de formada, então ainda estou engatinhando em todo o processo de ser médica. Então acho que eu estou me formando, por exemplo, vou fazer um curso de pequenas cirurgias daqui a 15 dias no Einstein, que vai ter também uma atualização em pequenas cirurgias. Ai, que Justamente legal. por isso, assim, quero ter realmente firmeza no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, para conseguir realmente começar, provavelmente no cowork ainda, alugando uma sala uma vez por semana. Até já pesquisei preços aqui na região, mas acho que ainda me sinto insegura. Mas é um projeto, assim, projetos grandiosos precisam de tempo de construção, né? Sim, sim, a gente precisa. Eu também passei por essa fase de tentar ali, porque eu também era suzona, também muito 100%, e eu passei por aquela fase de pensar se aquilo ali era para mim também, se eu não podia, por que eu também não podia ali começar aos pouquinhos, né, com consultório, e a gente que mexe, né, que trabalha com cirurgia, que faz muita cirurgia, a gente fica, assim, mesmo com a experiência, a gente fica com aquela certo pé atrás, assim, mas será que eu vou dar conta? Será que o paciente não vai ser muito exigente? Mas a gente amadurecendo essa ideia, aos pouquinhos, isso aí vai entrando na nossa vida e vai entrando de uma forma inevitável. Então, parabéns aí pela sua iniciativa, de você estar pensando em novos horizontes. E eu sou da seguinte opinião: a gente tem que fazer o que a gente gosta e o que a gente se sente bem. Lógico que abertas às novas oportunidades da vida, a gente pode ter uma opinião hoje e mudar de opinião ou tentar flexibilizar. Isso aí que é legal, a gente vai amadurecendo na medicina conforme a gente amadurece também na vida. Tá? O que te chamou mais atenção para você entrar para a formação? Assim, o que abriu seus olhos aí para entrar na formação? Quando eu falei, eu vou assumir essa responsabilidade de fazer o estágio dos residentes, eu preciso me formar de alguma forma, e eu não conseguiria algo presencial, assim, né, de viajar para ficar fazendo a prática, então eu vou buscar algo online. Eu encontrei, meu Deus, vou falar da concorrência, brincadeira, mas eu encontrei 2 cursos, e aí eu fui olhar mesmo a formação, e eu vi que a sua formação, diferente do outro curso, tinha essa parte mais de consultório, mais de formação para além da prática manual, vamos dizer assim, técnica, e aí eu acho que foi por isso. Eu também queria que fosse uma mulher,
Ah, Desculpa, sororidade sempre, sempre sim. prefiro trabalhar com mulheres, mas acho que foi isso, assim, tinha outras coisas além da parte realmente cirúrgica, né, da parte de consultório, de parte de dinheiro, né, assim, de como cuidar disso, aí eu achei mais legal. É, o objetivo meu, quando eu fui fazer a formação, foi pensando que o aluno ele ia passar a maioria assim, das etapas que eu passei, principalmente as dificuldades extremas que eu tinha em pensar em atender particular em qualquer lugar e estruturar o atendimento, não só particular, mas estruturar o meu atendimento, saber me impor no mercado, mesmo até no SUS ou em outros âmbitos que não sejam só particular. Então, toda a dificuldade que o aluno passou foi o que eu passei também, entendeu? A questão de organização, contato semanal com o paciente, script, até assim, uns scripts básicos para a gente tentar conversar melhor ali no WhatsApp com o paciente, sem fugir muito do que a gente precisa falar, mas sendo, claro, que sempre autêntico. Mas isso aí, para mim, era uma grande dificuldade. Eu passei anos tentando estruturar, eu ficava várias horas no computador, batendo cabeça, gente, o que eu posso fazer? A gente tentando criar planilha, não tinha sistema ainda, estava nascendo o consultório, nascendo a ideia ainda. Eu falei, eu vou entregar isso tudo aqui para os alunos, para eles não terem desculpa para não montarem o espacinho deles, o atendimento deles, do jeito que eles querem, né, estruturar. Então, pensei em todo esse passo a passo mesmo. A gente está aqui, eu estou curiosa também para saber, porque a gente, até quando foi fazer essas perguntas aqui, a gente pensou como que você conseguiu, porque o médico não tem muito tempo para estudar, é muita carga de trabalho, é pouco tempo que sobra. A gente ficou curioso para saber como você conseguiu estudar a formação, como você conseguiu ter um desempenho tão bom, né, durante esse pouco tempo aí que você fez, você assistiu às aulas, e pode contar para a gente. Acho que a grande força motriz foi a empolgação mesmo. Eu estava muito animada no início, assim, para a formação, para construir o ambulatório, né, no SUS, para os meninos. Então, acho que isso me animou muito. Mas eu trabalho de terça a sexta na atenção primária e domingo eu dou plantão. Então, eu tenho sábado e segunda livre. E eu faço também uma pós-graduação. Então, eram meus dias de estudo. Sábado de manhã, sábado à tarde também eu descansava, me divertia, né, que eu preciso. É E claro. segunda também eu tinha para estudo. Então, era isso, assim. Eu estava fazendo, por exemplo, os simuladores deles, estava vendo a aula já para tentar linkar a aula com o simulador. O simulador que eu faço é com EVA, assim, é um simulador de baixo custo, Uhum. para drenagem de abscesso, para sutura. É um improviso interessante. Mas é isso, eu acho que é necessário disciplina, querendo ou não, assim, se é um objetivo, tem um valor que a gente investe no curso, então a gente tem que fazer por nós mesmos, de se organizar para ter essa estrutura. E aí eu ia vendo a aula e vendo a parte de PDFs que tu ia falando, tentando sempre linkar o que, por exemplo, eu tinha tido um procedimento, que eu tive alguma dúvida, eu já ia buscar aula disso, para sempre estar construindo raciocínio, fechando raciocínio. Mas realmente, assim, foi disciplina e pegar um turno na semana vai ser só para isso, para conseguir dar conta, que é muita coisa. Eu acho que é questão também de prioridade, né? Quando a gente quer priorizar alguma coisa, a gente faz o possível e o impossível para encaixar na nossa rotina. Assim, você conseguiu estudar mais, encaixar mais de 200 aulas na rotina sua, fazendo aí o seu trabalho semanal, tendo 2 dias só de folga, e mesmo assim com plantão no domingo, né? Às vezes a gente acha que chega do plantão, cansa, e aí você chega do plantão na segunda-feira ainda tendo tempo para estudar todas mais de 200 aulas, estudar PDF, então você está de parabéns. Você realmente foi bastante, priorizou bastante a formação mesmo. E assim, você acabou em um tempo rápido mesmo, recorde, que tem poucos meses, né, que você entrou na formação. E não é qualquer aluno que consegue ter esse desempenho mesmo, não. Por isso que a gente chamou aqui hoje para conversar, que a gente queria saber como que foi aí a sua experiência com a formação. O fato de ter 3 anos de acesso, isso te tranquilizou mais para estudar, né? Porque você está falando que a gente sabe que a rotina é puxada, então acaba que os 3 anos foram pensados mais mesmo para o médico não só assistir essas aulas uma vez, tem que assistir, estudar. Então, você acha que os 3 anos te deram uma tranquilizada, assim, para estudar? É isso, eu sabia que eu teria tempo, mas eu queria muito ter essas informações, assim, pra usar. Então, foi muita essa organização. Claro que algumas aulas são mais prioridade pra mim, outras menos, então me dedico mais em umas. Outras eu ouço ali, faço algumas anotações, mas assim, se no fundo não for do meu momento atual, faz parte também. Mas é isso, eu queria muito ter todas as informações. Então, acho que eu realmente engoli tudo pra estar me sentindo mais segura mesmo, assim, pra formar pessoas pra aquele trabalho, né? Então, eu precisava muito estar preparada. Então, foi, acho que os 2 primeiros meses do curso, assim, eu tava bem mais rápida, depois eu fui deixando aulas menos importantes pra minha prática, Sim, e aí sim. eu fui concluindo, assim. Eu acho que qualquer estudo que a gente faz mesmo tem a parte que a gente quer priorizar mais, tem as nossas dificuldades, né? E às vezes, assim, não basta só uma aula para a gente assistir. Aliás, uma vez para a gente assistir a aula, tem que assistir mais de uma vez, tem que absorver aquilo ali e seguir o método, né? E é treinar antes de aplicar no paciente. Você nem tanto porque você já estava mais habituada aí com as pequenas Isso. cirurgias, já estava mais na prática, né? Mas para o aluno ainda que está começando do zero, o ideal é seguir o método ali direitinho. Igual você Mas eu fui também pra buchinha, pra reforçar vários pontos que não eram do meu dia a dia, com certeza. A gente eu queria saber, Adriano, o que que você achou em relação ao investimento da formação? Você acha que tem muita gente que fala assim, é caro, mas o que que você assim, pensou quando você investiu na formação? Você acha que isso te deu um retorno? Não estou falando só um retorno material, mas um retorno assim que você esperava?
Foi uma organização financeira, assim, quando eu vi o valor, claro que não é um valor pequeno, você fez, como você falou, né, você fez algo para facilitar a vida das pessoas, de uma coisa que você brigou muito, suou muito para fazer. Então, é um valor que, né, tem que ser, é o justo, mas eu me organizei financeiramente para isso, né, para ter esse valor, para no meu caso, né, pagar à vista, para ter o desconto. Também entrei logo no início, que tem o desconto também, né, quando vai abrir o curso. Sobre essa coisa de valer a pena, eu acho que é algo muito subjetivo, porque depende muito do seu objetivo. Eu acho que para mim vale a pena porque eu tô fazendo um trabalho muito bom dentro do lugar que eu acredito, para pessoas que eu acredito. Ainda Uhum, mais formando pessoas para fazerem isso também. Então, para mim, vale muito a pena em um sentido de valores meus. Se sim. o objetivo é construir um consultório, acho que com o material que o curso propõe, vai ter um retorno futuro que é muito maior do que o investimento do curso. Então, acho que vai ser uma coisa muito subjetiva, mas é muito sobre o objetivo que você tem. Por exemplo, a gente não tem acho que tem pós-graduação em pequenas cirurgias, mas, assim, uma ou outra que eu pesquisei, assim, não tem muitos cursos longos de pequenas cirurgias. Então é isso, assim, pensando nessa coisa da rotina, um curso online com uma tutoria presente, né, você presente com a gente, as aulas regularmente ao vivo. Acho que é um investimento que faz sentido, mas cada um vai saber dentro da sua realidade, da sua história, das possibilidades, mas é sobre o objetivo final, né, do que você espera. Sim. E o que você falou, eu gostei muito, porque, igual eu te perguntei, não é só sobre retorno material, né? Não é aquele retorno, isso me voltou tanto, porque hoje em dia o pessoal fica tão focado em dinheiro e esquece, às vezes, que o retorno também não é igual você falou. Eu fiquei muito feliz em saber que você está preceptorando a residência, que você está ajudando na formação de médicos, que isso aí está ajudando na qualidade dessa formação dos médicos, e que isso aí também, você está sendo ali um pedacinho de esperança e ajuda para uma população que precisa. E isso, para mim, eu vou te falar, isso para mim é impagável. Fiquei até sem palavras, porque era exatamente esse tipo de retorno que eu esperava quando eu fiz a formação. Eu falava, gente, eu não quero. Eu sempre falei com a minha equipe, falei, não, o meu objetivo aqui não é só vender o curso e sair para lá, largar para lá, deixar o aluno se vira, né? Não quero saber, gente. Para mim é totalmente o contrário. Para mim é a realização de um sonho, esse retorno que eu estou tendo aí do que você está falando, porque não adianta nada só a gente vender um negócio, fazer um produto, alguma coisa que é boa para a pessoa, mas a gente não ter ali aquele feedback de ver que aquilo ali está tendo um retorno verdadeiro, que eu estou fazendo, que a gente está fazendo uma diferença para as pessoas, não só aquela coisa material, né? É uma diferença real, é uma diferença que o aluno sente e que os pacientes do aluno também sentem. Isso, para mim, é a realização de um sonho. Adriano, você é a realização do meu sonho. Você e vários alunos aí que já estão na formação, que estão dando um feedback bom, isso é a realização de um sonho, realmente. Depois desse pouco tempo de acesso, se você já está se sentindo mais segura, mais resolutiva, depois que você começou, depois que você entrou na formação, tem pouco tempo. Então, depois desse pouco tempo, se isso fez a diferença já para você em tanto intervalo pequeno de tempo. Com certeza, assim, acho que tem uns procedimentos que são do início, assim, da caminhada das pequenas cirurgias, que eu já tinha muita mão, exame de cisto, de lipoma, de pequenos nervos, e aí eu me coloquei para fazer qualquer tipo de procedimento mesmo, claro que dentro das proporções de segurança, Sim. no ambulatório. Então a gente tem feito várias biópsias excisionais, vários cânceres tirados em Juazeiro da Bahia, Nossa, que e isso é maravilhoso. Eu acho que quando vem o anátomo dizendo que é um câncer, que é imagem livre, assim, eu acho que é o auge da pequena cirurgia, assim, de curar um câncer com o procedimento, mas também sobre autoestima, sabe? A gente tem, por exemplo, eu tenho feito muita loboplastia de mulheres, senhorinhas que têm a orelha rasgada há muito tempo e agora vão poder, tem uma que vai poder, ela vai pra formatura dela, ela falou, eu quero botar um brinco maravilhoso, pronto, vai. É isso, é uma besteira e às vezes tem outras prioridades, claro que na atenção primária também, assim, e em alguns serviços a demanda é muito maior, mas se a gente consegue fazer, se a gente consegue organizar a agenda para produzir isso, é massa, assim, e com certeza agora eu me sinto muito mais segura, por exemplo, para usar lido com vaso em orelha, por exemplo, que eu sofria tendo que clampear e ficar lá, ficar a orelha toda amassada. Claro que ainda usa um pouco às vezes, mas assim, ter a segurança de que não tem risco nenhum de usar com vaso em orelha, em nariz, isso é bem legal, assim, porque sim. facilita nosso processo e com certeza, muito mais seguro agora. Ai, que bom, que bom. Você falou sobre o negócio da orelha aí, era um mito, né? O pessoal achava que não podia usar anestésico com vasoconstritor na orelha, e hoje em dia tá até caindo por terra, eu falo isso na formação, tá até caindo por terra o negócio de usar vasoconstritor em mãos e pés, né? Extremidades. Só que o que eu oriento para vocês é que, por enquanto, ainda não usem, mas a gente pode usar com segurança, por exemplo, na loboplastia de orelha, e até fazer um clampzinho rapidinho ali, tirar, mas a gente consegue ter segurança para fazer isso. E que bom que você está resgatando aí a autoestima de pacientes dentro da atenção primária. Meu Deus, isso é outra realização de um sonho também. Você está fazendo algo que não deve ser 90, assim, estou chutando, mas 90% das UAPs no Brasil, né, unidade de atenção primária, não devem fazer esse trabalho que você está fazendo. Eu ia te perguntar, vocês têm cautério na sua unidade?
Não, eu só tenho o Cautermax, né, a canetinha. É o que a gente tem, Canetinha. não tem Cauter. E sobre a canetinha, você já sabia da existência dela antes da formação? Não, e é super legal. E eu amo mostrar para os residentes, para os internos, ficam: "Ah, que Legal, tecnológico!" Eu fico: "É, menina, é." que Não bacana. conhecia. Então você não sabia da existência dela antes da formação? Não. E dá uma salvada. Por exemplo, eu acho que eu devo ter conversado contigo, eu não tenho fio absorvível, então eu vou ali pra estancar pequenos sangramentos, eu não consigo dar ponto X em tudo, dependendo do que é, então me salva muito. O as unidades não fornecem nenhum tipo de fio absorvível para vocês? Nenhum, nenhum. É só o nylon. Ah, entendi. E nylon 0,3, e aí eu mesmo invisto e deixo o 0,5 lá também Olha pra só, usar. nossa, que Faz parte. às vezes a gente Infelizmente, faz parte. sim, Pra sim. gente fazer um trabalho adequado, a gente, infelizmente, deixa alguns recursos nossos no processo. Eu sei como que é, eu já tive que passar por algumas situações assim já. Até hoje em dia eu passo também de vez em quando no SUS algumas coisas, tem vezes que eu levo uns materiaizinhos escondidos meus de casa para poder fazer algumas coisas ali que não tem. Ai, meu Deus, é assim mesmo. Adriana, você consegue dar algum exemplo de situação sua aí no seu trabalho, de como a formação te ajudou a melhorar nas suas técnicas ou ajudou a fazer alguma coisa, algum procedimento que você não sabia? Você consegue exemplificar para a gente de como que a formação te ajudou aí? Eu acho que o que eu falei dos CBCs, né, dos cânceres de pele, acho que é muito legal, assim, porque acho que eu tenho uma sensação que os pacientes meio se sentem salvos, sabe? De dizer: "Doutora, ninguém tinha falado comigo dessa lesão", assim. Acho que eu tive 2 pacientes que foram isso, assim, foram para outros motivos. "E essa lesão aqui?" "Ah, não, tenho há 2 anos, tá crescendo, às vezes fere e melhora, mas tá aí." Não, vamos biopsiar, e explico, né, naturalmente, que as características podem indicar algo neoplásico, e quando a gente faz a cirurgia com uma boa cicatrização, que fica aquela coisa bem tranquila, e vem o resultado de neoplasia com margem livre, eu digo: "Ó, isso aqui passou. Agora é protetor solar, chapeuzinho, hidratante da pele, e isso aqui passou." Eu acho que isso é bem legal. Muitos são idosos, pessoas de baixa renda, que se sentem meio que salvas mesmo, assim, como se tivesse curado, como não, por uma cura de um câncer, né. Sim. É bonito. Isso é muito gratificante para a gente na medicina, né? Eu sempre falo também com os meus alunos e falo com meus colegas que as pequenas cirurgias, quando a gente, principalmente no âmbito do SUS, igual você tá, eu também estou no âmbito do SUS, isso aí para a gente é gratificante. A gente vê que a gente consegue resolver a vida do paciente ali dentro das nossas limitações, igual a gente falou, e a gente tenta o possível fazer o paciente não esperar tanto tempo, porque tempo de espera é um câncer de pele que está se desenvolvendo, é alguma doença mais grave que está avançando, né? Então, fico muito feliz de novo com tudo que você falou aí, que está fazendo de diferença na vida desses pacientes. Isso aí foi melhor do que eu esperava ouvir de você, tudo isso aí, viu? Estou muito feliz mesmo, de verdade. Como eu falei, é a realização do meu sonho mesmo, é fazer diferença. Pergunta para ela se ela pudesse, tipo, resumir em uma frase a formação, qual seria essa frase? Então, vamos perguntar, Adriana, se você pudesse resumir a formação numa frase, o que você falaria? Qual seria a sua frase? Mas eu pensei numa frase: abertura de possibilidades. Uhum. Acho que é isso, assim. Acho que sempre que a gente constrói novos conhecimentos, a gente cria novas possibilidades, que podem ser vários caminhos. Consultório, SUS, uma residência realmente de cirurgia para se especializar e fazer uma cirurgia, puxando sardinha para minha especialidade, a medicina de família, que dá para fazer pré-natal, puericultura, as pequenas cirurgias, muitas possibilidades. Realmente ser médico generalista e se fortalecer e especializar em pequenas cirurgias, fazer um consultório. Então, acho que a abertura de possibilidades é uma boa frase para falar do curso. Que legal. Já que você, ou Adriana, assistiu a todas as aulas, você é uma aluna assim, exemplar, conseguiu arrumar um tempo para assistir essas aulas aí com a sua rotina, que a gente sabe que é muito puxada. Você recomenda a formação para algum outro médico, algum colega? Recomendo muito. Acho que a formação consegue ser bem completa. Acho que a gente consegue ter assistência, tanto com o pessoal da assistência, que é Robert, quanto com uma, de ter contato, de tirar dúvida. As aulas ao vivo acho que foram bem importantes. Eu não consegui estar em todas, mas eu assisti todas que ficam gravadas na plataforma. E acho que foi bem importante porque na aula tem um script ali formado, mas no ao vivo tem as perguntas da galera e vai linkando o raciocínio. Acho que realmente o que eu falei, né, consegue abarcar a parte teórica, a parte prática e a parte organizacional, vamos dizer assim, de pensar em pequenas cirurgias. Então, com certeza eu recomendo, de acordo com o objetivo de cada pessoa, acho que vale a pena. Bacana. Para o médico que está em dúvida se deve entrar ou não para a formação, qual que é o conselho que você daria para esse médico hoje, Adriana? Acho que a organização financeira é algo importante, né? Se for um objetivo seu, se organiza, não é também para fazer coisas na loucura, assim. Acho que organização para se preparar tanto financeiramente para o valor, mas também para fazer o curso. Não adianta a gente pagar e ficar fazendo de qualquer jeito, quando dá, porque realmente você tem uma metodologia que tem uma continuidade, uma lógica construída, né? Na plataforma, né? E começa com isso, vai para isso, vai para isso. Acho que isso é importante na construção do raciocínio, principalmente para quem está começando, né? Que é pequenas cirurgias do zero. Então, para quem está começando, precisa construir essa
esse raciocínio, então acho que precisa de organização para se preparar para realmente conseguir estudar, né? Como qualquer curso, se fosse uma pós-graduação, se fosse uma graduação, se fosse qualquer coisa, tem que reservar um tempo para o estudo, e também se divertir no processo, ter coragem de fazer, não é só teórico, tem que ter uma práticazinha, vai tirando um sinal aqui, outro sinal aqui, e se aventurar e se divertir. Eu sempre, quando os residentes começam no laboratório, eu faço bem-vindo ao encantado mundo das pequenas cirurgias, que é divertido também. Que legal. Ai, que legal ver essa paixão aí com as pequenas cirurgias, com essa empolgação, né? Não é todo mundo que tem isso, principalmente com a rotina que a gente tem com a medicina, acaba que a gente vai fazendo tudo automatizado, no mecânico, então a gente tem que parar para pensar mesmo e refletir que a gente tem que levar a vida um pouquinho mais leve, principalmente no atendimento também dos nossos pacientes, né? E uma coisa que eu ia te perguntar, que não estava no script, que eu fiquei curiosa também, como que você conseguiu encaixar a agenda, foi na UAPS, para você fazer as pequenas cirurgias? Eles te deram uma flexibilidade? Porque tem Não. que já falou que não tem essa flexibilidade, por isso que eu estou te perguntando. Tá. Agora eu tô pensando nos cortes, mas eu vou explicar. Realmente é um ambulatório que a prefeitura nem sabe o que acontece, basicamente. É realmente para residência. Então, como é uma unidade de residência, eu tenho uma flexibilidade maior, querendo ou não, a produtividade não precisa ser imensa, porque é uma unidade de residência, é uma unidade de aprendizado, também tem os internos, então a gente consegue ter essa flexibilidade por isso, né? Talvez outras unidades que têm uma demanda muito maior por produtividade, ou uma demanda realmente assistencial maior, que a minha não é tão grande, Sim. é muito mais difícil, né? Vida real, realidade real. Mas é isso, por ser uma unidade de residência e por ser realmente uma unidade central, com uma área menos vulnerável, vamos falar assim, a gente consegue construir isso, um turno, a gente bota na sexta à tarde, que geralmente é o dia da atenção primária, que é um pouquinho mais leve, para conseguir produzir isso, construir o ambulatório. Que eu já conversei com alguns alunos, eles falaram que a dificuldade era, às vezes, conversar com gestores para ter material, para ter horário, para encaixar a agenda. E em muitos locais, infelizmente, assim, às vezes, também quando consegue a agenda, aí aquela cobrança de ter que fazer 15 num dia, 20, a produtividade é a 1000, né? Aí acaba que isso pode desanimar. Eu tinha o material, os kits de pequenos procedimentos já estavam lá. Eu pedi mais alguns e fui atendida. Por exemplo, anestésico, vem muito pouco. Eu tenho que comprar, por exemplo, mais alguns anestésicos. Foi uma coisa que escolhi, pensando na residência. Mas, por exemplo, fio eu consigo pedir e ter. Então, depende muito da realidade de cada prefeitura. Tem algumas prefeituras que são obrigatórios ter procedimentos, né? Tem algumas prefeituras que são obrigatórios 1000 agendados, assim, né? 20 agendados numa manhã. Realidades muito diversas. Porque acaba que, eu até falei isso no perfil um dia desse, acaba que a gente vai deixando as pequenas cirurgias e a medicina como uma coisa quase como um fast food, né? Acaba uma, vai outra, acaba uma, vai outra. E com essa conversa aqui, eu fiquei mais feliz ainda de saber que você não está nessa realidade, que você está mais focada no ensino e em manter ali a qualidade, ter aquele espaço para manter a qualidade dos seus atendimentos com os pacientes. E é isso que a gente acaba levando para o nosso, por exemplo, nosso espaço, quando é nosso consultório, que a gente quer ali deixar um espaço maior para atender os nossos pacientes, para manter a qualidade do atendimento, não fazendo um atrás do outro, como uma coisa assim, mecânica, que é isso que eu não quero para os meus alunos, né? Independente de estar no consultório ou independente de estar dentro do hospital. Eu queria que eles tivessem ali um espaço com tempo de sobra para conseguir manter a qualidade. Porque as pequenas cirurgias, eu sempre luto por isso. Não mecanizar o atendimento, não fazer aquele atendimento meio assim, sem conhecer o paciente, sem colher a história, sabe? Isso me chateia muito, isso que eu fico com pena dos pacientes quando os médicos fazem isso, e pena dos médicos também, que se submetem a essa medicina um pouco, eu sei que é a realidade de alguns, né? Mas se submetem a essa medicina mais fast food aí, é um pouco ruim isso. E eu acho que nesse processo de ser mais resolutiva na atenção primária, eu meio que consigo fazer com que meus pacientes escapem desses profissionais, assim. Que tem muitos lugares que tem profissionais assim, e no SUS, realmente, pela demanda, alguns só entram no automático, assim, e é um mecanismo de defesa, né, cada um com o seu processo, mas eu acho que quando eu consigo resolver lá, e eu não preciso mandar ele para outro lugar, eu fiz, não, ele tá no lugar dele, ele sabe que pode voltar para mim, que eu vou estar aqui, eu conheço ele, conheço a família, sei onde mora, tenho contato, isso é muito, muito legal, assim, porque realmente, e na cirurgia, a cirurgia tem a fama de ser um povo frio, um povo tecnicista, né, então rola isso, Sim. de não ter um espaço de afeto. Não, dá para ver na nossa conversa e também nas outras aulas que eu já percebi, né, nos nossos encontros, e quando você me chamou no direct para conversar também com algumas dúvidas, dá para ver que você é uma médica diferenciada, que você gosta e ama o que você gosta do que faz e ama, né, a medicina, ama a medicina de família, que você é apaixonada com isso aí é muito bom. Mantenha esse calor aí na sua profissão e no dia a dia, né, parece que você é uma profissional muito realizada. Você está de parabéns, muito bom conversar. Obrigada, Luma! Foi muito melhor do que eu pensava. E fiquei muito feliz com tudo que você falou sobre os resultados dos seus pacientes, dos seus alunos. E, novamente, falo de novo que, assim, você é a realização do meu sonho. Meu sonho era transformação. Não era só fazer ali, vou fazer a formação só para vender para a pessoa, tchau, nunca mais viu, ou se viu também não conhece. Eu queria essa proximidade com as pessoas, conhecer um por um, para saber se a formação está fazendo diferença para eles. Não por vaidade, longe de ser eu,
seria se fosse assim, aquele propósito ali se estivesse cumprindo, entendeu? Aquela transformação ali estivesse cumprindo. E eu levo isso na formação também. Falo, gente, o foco do atendimento de vocês, mesmo que seja particular, tem que ser o paciente, foco total no paciente. Você ali é um meio, né? Você não é o ponto principal, entende? Então, eu acho que você, já antes da formação, você já entendeu esse recado na faculdade e se reforçou na formação. E outra coisa, eu ia te perguntar também, você está produzindo conteúdo, ou você acha que, como que fica aí seus conteúdos na internet para questão da atenção primária? Porque eu tenho alunos que fazem conteúdo para paciente, que trabalham no SUS, que estão pensando também ali, igual você, amadurecendo a ideia do consultório, aí alguns já estão fazendo conteúdo, às vezes, para fazer um atendimento fora, e educar aquelas pessoas que estão ali também, que precisam, né, do seu conteúdo, que hoje em dia muita gente falando besteira na internet, então a gente tem que trazer informação de qualidade, né, Adriana? Acho que tem muita gente boa produzindo conteúdo e as pessoas vão se conectar com o que diz a elas. Se o povo quiser se conectar com o povo que diz que tem que tomar vitamina D todos os dias, todo mundo, vai se conectar. Eu adoraria produzir conteúdo, assim. Acho que eu tenho esse jeito dinâmico, espontâneo, que eu acho que seria cativante. Mas é isso, assim, no momento atual que eu tô em 3 empregos, eu tô realmente bem sobrecarregada, então não tô nesse foco. Na formação, eu comecei a pensar, né, na parte de tráfego pago, comecei a olhar pra isso, mas eu acho que realmente é algo muito do futuro, assim. Acho que esse momento não é muito minha energia. Tá nascendo ainda a Adriana do cowork, a Adriana do Vem consultório. aí, porque realmente não tem como se divulgar sem estar nas redes sociais. E eu Realmente te assim. falo, quando você começar a atender desse jeito, meu filho, sua agenda vai ficar lotada por, assim, meses Tomara. pra frente, porque você ama o que você faz. Eu vejo muitos médicos que estão, assim, com a medicina, estão insatisfeitos, que estão reclamando, e você não é assim. Então, mais um parabéns para você. É isso, eu penso que o profissional, quando é bom, ele não tem que se preocupar tanto com o mercado, ele tem que se preocupar mais em focar na sua carreira e fazer o melhor para o mundo e para o seu paciente. E é isso que eu senti de você. Então, muito feliz aí com os seus resultados, não só materiais, mas os seus resultados aí de vida também, de maturidade. Parabéns. Tá? Obrigada. Adorei a nossa conversa. Aquele paciente que eu falei, que foi um lipoma, estava mais profundo, que era em tórax, que ele fez Era tórax posterior, não era? isso, que ele fez coágulos, eu abri, tirei. Ele voltou, eu deixei o dreno, ele ficou saindo sangue mesmo pelo dreno, eu deixei 72 horas, inclusive, tirei, Aham. ele voltou a formar, né, o abalamento, e aí eu mandei ele para o hospital, para avaliação da cirurgia, que eu fiquei pensando, não, tem que coagular esse vaso para parar de sangrar. Isso, Mas acabou que lá, eles abriram 2 pontos, espremeram sem anestesia, vamos falar sobre isso, e pronto, e o cara ficou bem. Eu fiquei pensando, por que eles fizeram o mesmo que eu e deu certo? O que eu fiquei pensando é que por exemplo, eu peguei uma pinça e fiquei limpando por dentro. Eu não sei se eu tirei o coágulo que estava coagulando o vaso. Eu fiquei pensando nisso. Então, pode ser que ele estava num quadro hemorrágico, e aí um quadro hemorrágico mais brando. E aí ele Uhum. estava com coágulo saindo, e o coágulo pode ter sido, estava tamponado ali. Aí pode ser que na hora que você tentou, não sei, é uma hipótese, tá? Sim, Você sim. falou que tentou fazer a extração manual do coágulo, pode ser que na hora que você tentou extrair, aquilo ali que estava tamponado voltou a sangrar. É isso. Entendeu? Aí, o que poderia ter sido feito? Você mesmo poderia ter aberto, mas assim, dentro das suas limitações. Se você não conseguisse fazer na UAPS, é claro que poderia ter mandado. Não, isso eu fiz uma vez, como ele voltou, eu fiz, não, talvez tenha uma coisa que é além do que eu consigo. Porque você falou que tentou só a extração manual, né? Você não abriu ponto e tentou. Abri ponto, espremi muito, e depois eu lavei por dentro. Joguei soro, passei com a gaze, foi isso que eu fiz. Mas aí Deixei você preto. não tentou ligar o vasinho que estava sangrando. Você Não, aí é isso. Então Não. deve ser isso. Ele devia ter um vaso, não era arterial, poderia ser venoso, Sim, mas ele não. estava babando ali, que a gente fala babando, né? E aí estava acumulando, fazendo aquelas bolas de coágulo, tamponou e continuou saindo coágulo. Aí pode ser que na sua lavagem você podia, assim, da próxima vez, você fica um pouquinho atenta na hora de você identificar o vaso que está sangrando. Porque muitas vezes, até quando é venoso, está babando, você não identifica muito bem. Então, você enxuga ali, tenta identificar onde está o vaso sangrante. Identificou, nem tenta coagular. É pontinho X e fechou. Só que você falou que aí na sua unidade não tem fio absorvível, né? Às vezes até um catigu dava, né? Eu tava pensando em comprar, mas achei o investimento muito alto. Um catigu Pensando na atenção primária. Mas, Luma, e o que eu ele tô dá falando um pouquinho mais, tá? é isso. Na hemostasia da cirurgia, não tinha sangramento nenhum. Isso foi pós-cirúrgico, que eu limpei, lavei. Pós-cirúrgico. É porque às vezes Entendi. você fechou e tudo, mas igual eu falo lá na aula, a gente usa anestésico com vasoconstritor. Muitas Sim. vezes a gente fez ali a hemostasia, tá tudo certinho, mas às vezes o paciente tem uma propensão a ter um sangramento maior, que a gente nem sabe. Às vezes fez o exame, tá tudo normal, não toma medicação diferente e tal, mas acabou a cirurgia, você fechou, aí aquele vaso que tava ali mais fechadinho por conta do anestésico, ele começou a fazer a vasodilatação de novo e abriu a torneirinha do sangramento. E daí ele pode ter acumulado num hematoma que virou coágulo ali, no processo estava tudo junto, e o vasinho começou a babar e não parou, por isso estava vazando coágulo.
O que eu não entendi foi que o pessoal da cirurgia no hospital só fez o mesmo que eu e deu certo. Por sorte, às vezes tamponou, depois de um tempo, eu acho que deve ter tamponado, coagulado, né? Depois de um tempo, deu sorte, acabou. Mas a cirurgia não deve ter feito a ligadura do vaso, então, né? Foi o que ele falou, abriu o pontinho, drenou e fechou. Eu acho Mas que foi é adequado. Adriana. Talvez. Pegaram um vaso, aí de onde que estava saindo esse sangue? Algum lugar estava saindo, né? Mas é adequado, assim, no contexto de coágulo. Lavar e limpar, assim, botar uma gazezinha, limpar. Ou é só realmente espremer? Ó, quando você tem o coágulo, que você vê ali que tá conseguindo tirar com a Kellyzinha, você não precisa espremer. Você vem, faz aquela manobra lá que eu ensinei nas aulas, cria um espaço com o Kellyzinho, se não tiver muito bem separada a ferida, faz uma anestesia local, cria um espaço ali entre as bordas da ferida e vai sentindo onde está o coágulo. Sentiu, você pega, crava ali o Kellyzinho em curva e vai tentando tirar. Crava o Kellyzinho, mas tudo com muita delicadeza. E vai tentando tirar o coágulo de lá de dentro. Não precisa ficar fazendo ordenha demais, porque senão você pode depois provocar uma deiscência de ficar tentando abrir demais aquilo ali. Tá? Espremer demais. Então, tenta. Tá? Agora, se você vê que tem algum lugar que tá babando, não tá parando de sair sangue, tá formando coágulo por conta disso, aí eu recomendo abrir ponto, abriu a ferida, não precisa nem de ficar lavando muito, não. Abriu a ferida, secou, tirou o coágulo, viu onde estava ali o sangramento babando, vem com um pontinho em X, agulha, porta-agulha ali direitinho, faz um X e crava o vaso ali. Pegou o vaso, liga, entendeu? Porque tem sangramento que não para, não adianta, não tampona, e você tem que dar o ponto em X. A gente tem que saber o momento, até depois, no pós-operatório, de reabrir a ferida. Quando a gente tem um hematoma em expansão, tá querendo ali, tá até tenso ali, é bom abrir. Isso aí, o dele ficou muito, muito tenso. Então, às vezes, o dele era hematoma junto com coágulo. Era hematoma em expansão, ou seja, aquilo ali, na verdade, estava, algum vasinho ali estava com a torneirinha aberta. Tá? Mas não se sinta mal por isso, você fez o que você achou melhor. Eu achei massa, porque eu pude treinar o que eu vi no curso. Eu fui lá, eu tive muita dificuldade de puxar os coágulos, assim. Aí eu comecei a escrever, porque era muita coisa, e eles destruíam. Quando eu pegava a cabeça... Quando ele tá um pouquinho mais maduro, isso aí também fala a favor, quando ele tá assim, menos maduro, fala a favor de um vasinho ali que tá sangrando, entendeu? Quando ele tá mais maduro, você consegue tirar ele direitinho, os pedacinhos saindo. Agora, quando ele tem informação ainda, é porque tem algum ponto ali que tá sangrando. Aí ele não vem na mão direita, na mão não, na pinça, né? É um pouquinho mais difícil de tirar mesmo. Mas você vai pegando maturidade, você vai vendo essas complicações. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar lá também, pode mandar foto, tá? Eu estou à disposição para que você precisar. Ou se você não conseguir mandar lá no direct, pode pedir o Robert, que eu te dou assistência pelo WhatsApp. Tá certo. Obrigada. A gente tem um ponto de apoio mesmo, a gente ainda mais quando a gente está começando, né? Tem que ter um ponto de apoio mesmo. Eu estou aqui para te ajudar. Adriana, quero agradecer muito aqui a sua presença, o seu depoimento. Tudo que você falou foi muito importante para mim, para a minha equipe, porque a gente viu que a sua evolução está sendo muito boa aí com a formação. Isso ajudou também, tenho certeza que muitos colegas que irão assistir o que você falou, a sua experiência, isso vai ajudar também a inspirar vários colegas que já estão na formação e os que estão para entrar também na formação. As pessoas que se identificam com a formação, elas são médicos que querem fazer diferença na vida das pessoas, não é? Eles não querem só se especializar em pequenas cirurgias. Esse é o meu objetivo. Adriana, e como tem sido a sua experiência com o meu suporte e o suporte da minha equipe quando você precisa, desde que você entrou para a formação? Do suporte, já tirei algumas dúvidas na plataforma, mesmo de dúvida técnica. Com o suporte, eu tirei dúvidas de quando entrava alguma aula, assim, e a resposta é bem rápida. E a resposta na plataforma, acho que você que faz, assim, foi bem completa, assim, para eu entender o que era. Eu pedi, por exemplo, um artigo, vocês me mandaram prontamente. Então, acho que tem sido bem bom, assim, é rápido, né? É como se estivesse conversando com alguém mesmo, né? Tipo, um boneco ou uma coisa para responder 1000 anos depois. Isso é bom, importante. Eu lembro aquele da luva que você perguntou. Isso, que eu precisava pro residente, que a gente pediu. O estudo sobre a diferença, né? Que não tenha uma diferença no quadro de infecção pós-operatória com o uso da luva, estéreo e a de procedimento. Esse estudo aí, eu lembro que eu te mandei mesmo.